Olá, tudo bem? E nesse vídeo vamos resolver a prova para os cargos de nível fundamental do concurso da Câmara Municipal de Goiânia, elaborado por essa banca IALP ou PENET. Se você vai fazer concurso com essa banca ou fez esse concurso, que ele é recente agora, domingo, se liga nas questões que eu vou resolver todas as questões de raciocínio lógico matemática, beleza? Se você está chegando agora no canal, meu nome é Emerson Alves, sou professor de matemática e eu resolvi e estou resolvendo, questões dessa banca. E se inscreva também no canal para você aprender matemática resolvendo questões. Se você gosta desse conteúdo, deixe seu like, certo? Então, vamos começar aqui, começar a resolver olhando a questão 21. Vamos lá. Questão 21 diz o seguinte: para aplicar uma prova, foram reservadas 2 salas. Na primeira havia 52 cadeiras e na segunda apenas 34 cadeiras. O funcionário responsável transferiu, então, um certo número de cadeiras da primeira sala para a segunda, de forma que, ao final, ambas as salas tivessem a mesma quantidade de cadeiras. Nesse contexto, o número de cadeiras que foi transferido da primeira para a segunda sala totalizou. Então, veja, se a gente tinha, eu vou colocar aqui, primeira sala e segunda sala. Aí aqui a gente tem 52 na primeira e aqui a gente tem 34. E você vai concordar que se para elas ficarem iguais, eu tenho que tirar uma certa quantidade da primeira e essa mesma quantidade eu tenho que levar para a segunda. Ou seja, das 52 eu tenho que tirar uma quantidade de x e na segunda eu tenho que pegar a quantidade que já tem e somar essa quantidade x, certo? Então, ele está dizendo que essas duas serão iguais. Ou seja, 52 menos x vai ser igual a 34 mais x. O que a gente pode fazer aqui? A gente pode passar o 34 para o primeiro membro e passar o menos x para o segundo. Então, vai ficar 52 menos 34 vai ser igual a x que já está do outro lado, esse menos passa somando do outro, então fica mais x. Você vai concordar que a gente pode resolver de um lado 52 menos 34 e do outro resolver x mais x, eu vou ter 2x, Então, eu vou entender que a gente tem 2x é igual, 2 vezes x é igual a 52 menos 34. 4 para 12, falta 8, coloco 1 aqui, 1 e 3 dá 4, para 5, 8. Portanto, esse x é igual a 18, Quero saber o número x que multiplica 2, que dá 18, sabemos que é 9, então a gente pega o 2 e divide o 18, portanto, nosso x só pode ser igual a 9, Se a gente olhar as alternativas, é letra A, ou seja, peguei o 52, retirei 9, vai ser igual a 34 mais 9. Aqui, foi solicitado em um funcionário que organizasse os documentos de um armário em 5 caixas com a mesma quantidade de documentos em cada uma. Nesse armário havia 3 gavetas. Na primeira gaveta havia 50 documentos. Na segunda havia o triplo de documentos da primeira e na terceira a metade dos documentos da segunda gaveta. Então, ele está perguntando o seguinte: nessas condições, após organizar os documentos, o número de documentos em cada caixa é igual a. Então, você vai ter que descobrir quantos documentos tem. Eu tenho a primeira gaveta, tenho a segunda gaveta e tenho a terceira gaveta, certo? Então, na primeira gaveta, eu tenho um total de 50. Então, eu tenho 50 aqui na primeira. E ele está dizendo que na segunda havia o triplo, ou seja, 3 vezes 50 dá 150. E havia o triplo de documentos da primeira gaveta e na terceira a metade dos documentos da segunda gaveta, ou seja, a metade de 150 é 75. Então, o total basta a gente somar, 50 mais 150 mais 75. Sabemos que 50 mais 150 dá 200, mais 75 dá 275. Como ele quer saber, após organizar os documentos, o número de documentos em cada caixa foi: bom, eu tenho 5 caixas, então eu tenho que pegar esses 275 e dividir por 5, para saber quantos documentos eu vou inserir em cada caixa. Então, 2 não pode ser dividido por 5, então
27 por 5 dá 5, 5 vezes 5 dá 25, para 27 falta 2, desce o outro 5, 25 dá por 5, então 5 vezes 5 dá 25, para 25 nada. Portanto, eu vou ter 55 documentos por caixa, certo? Então, assim a gente marca letra D, o nosso gabarito. Essa questão 23 diz o seguinte: em uma empresa, um funcionário ficou responsável por organizar uma festa. Para fazer a estimativa do valor que seria gasto, ele resgatou a nota fiscal de uma festa anterior, na qual havia sido gastos R$ 100 em bolo. Então, vou anotar aqui, ó, R$ 100 de bolo. Depois gastou 150 por salgado, ou seja, 150 salgado. Depois 150 por doce, 150 por doce, diversos, e 50 por refrigerante. Então, 50 refrigerante. Ele está dizendo, nesta festa atual, o funcionário imagina gastar o mesmo valor tanto para o bolo quanto para o refrigerante. Então, vou botar aqui, ó. Aqui, ó, para fazer estimativa, aqui é a estimativa, né? Aqui, ó, primeiro passo estimativa e vou botar aqui a atual, certo? Eu vou até botar de outra cor aqui, ó. Vou botar de azul. Vamos lá. Aí ele está dizendo o seguinte, na festa atual, o funcionário, né, imagina gastar o mesmo valor tanto para o bolo quanto para refrigerante. Então, o bolo é R$ 100, então ele gastou 100 para bolo, refrigerante está aqui embaixo, 50, o mesmo valor. No entanto, acredita que gastará o dobro do valor dos doces e o triplo do valor dos salgados. Então, o dobro do doce, ó, 150, o dobro de 150 é 2 vezes 150, que dá 300. Então, eu vou até ajeitar aqui, ó, eu vou colocar já o dobro mesmo, 300, tá? Então, 300 aqui, ó. E ele está dizendo que vai gastar o quê? Aqui, ó. O mesmo valor tanto bolo, o dobro do valor dos doces e o triplo do valor de salgados. Então, triplo de 150, vamos fazer aqui, ó. 3 vezes 150. 3 vezes 0 dá 0, 3 vezes 5 dá 15, vai 1. 3 vezes 1 dá 3 e 1 dá 4. Então, ele vai gastar 450 com os salgados. A pergunta é, nessas condições é correto afirmar que a estimativa de gastos para a festa atual será de igual ao valor total, igual ao dobro, igual ao triplo. Então, a gente vai ter que calcular cada um, né, e ver a relação que existe entre eles. Se a gente somar aqui, ó, 50 mais 50 dá 300. 300 mais 100 dá 400, mais 50 aqui dá 450, certo? Na estimativa anterior. Se a gente somar aqui a atual, ou seja, se a gente somar ó, 450 mais 50, veja que essas duas dá o quê? 450 mais 50 dá 500. 500 mais 100 dá 600. 600 mais 300 dá 900. Então, você percebe que 900 é o dobro, ou seja, é 2 vezes 450. Ou seja, a festa atual é o dobro, né, da estimativa anterior. Então, ele diz assim, ó, a estimativa de gasto para a festa atual. A atual é igual ao dobro do valor de gasto da festa anterior. Então, letra B, o nosso gabarito, beleza? Vamos lá para a questão 24. Questão 24 diz o seguinte, vamos lá. Para realizar os serviços de limpeza de um setor, são necessárias mensalmente 3 garrafas de desinfetante, 2 garrafas de água sanitária, 2 garrafas de cera líquida, 4 caixas de sabão em pó. Os gastos de cada desses itens estão listados em quadro abaixo. Então, embaixo tem, por exemplo, quanto custa uma garrafa de água sanitária, quanto gasta um desinfetante. A pergunta é, para efetuar a compra dos itens necessários para a limpeza mensal, o responsável pela compra levou 2 notas de 50, sobre isso é correto afirmar que. Então, a gente vai ter que ver, 2 notas de 50 é R$ 100, então 2 vezes 50 é R$ 100. Então, a gente precisa saber se nessa compra de 3 garrafas de desinfetante, mais 12 e tal, mais toda essa compra vai dar menos ou mais do que 100, correto? Então, 2 garrafas de desinfetante. Quanto custa o desinfetante? R$ 3. Então, já vamos fazer a soma aqui, ó. Vai ser 3 garrafas de desinfetante vezes o custo de cada uma, que é 3. Ou seja, 9. Já temos R$ 9 e vamos utilizar.
12 garrafas de água sanitária. Quanto custa a água sanitária? R$ 1,50. Então, temos que multiplicar 12 vezes 1,5. 5 vezes 2 dá 10, vai 1. 5 vezes 1 dá 5 e 1 dá 6. 1 vezes 2 dá 2. 1 vezes 1 dá 1. Então, desce aqui o 0. 6 e 2 dá 8. E desce esse 1. Como a gente tem um número aqui em cima, apesar da vírgula, então, dá 18,0. 18,0 é igual a 18. Então, aqui a gente já gasta 12 vezes 1,5. Isso daqui é 18. Aí vamos agora utilizar o seguinte, 2 garrafas de cera líquida. Então, cera líquida custa R$ 12. Então, a gente tem que fazer 2 garrafas, a quantidade, vezes 12. Ou seja, isso é 24. Agora, a gente tem o quê? 4 caixas de sabão em pó. Quanto custa sabão em pó? R$ 10. Então, 4 caixas vezes o custo de uma, ou seja, 40. Agora, a gente tem que somar tudo, né? Quando a gente somar tudo, ver quanto dá. 9 e 18 é 3 vezes 9. Então, daqui dá 27. 27 mais 24. Vamos fazer aqui, 27 mais 24. 7 mais 4 dá 11, vai 1 e dá 51. Então, a soma disso aqui é 51 mais 40, ou seja, R$ 91. Veja que R$ 91 é menor do que 100. Então, ela vai poder comprar todos os itens. Não foi possível comprar todos os itens errados, não foi possível, errado, não foi possível, errado. Foi possível comprar todos os itens necessários apenas com as notas de 50, porque não são duas notas, aqui, duas notas. E o funcionário levou ainda, houve um troco, né? E o funcionário levou e ainda houve um troco. Então, letra D, né? Foi possível a compra de todos os itens necessários apenas nota 50 que o funcionário levou, embora não tenha havido troco. Não, houve troco, né? Porque é 100 reais que ela tem, menos os 91 que ela vai gastar. Ou seja, tem um troco aqui de R$ 8, beleza? Então, marcamos aí letra D. Vamos lá para a questão 25. Questão 25 diz o seguinte, vamos lá. Em uma escola estadual, as aulas começam exatamente às 7 horas e 10 minutos da manhã, com duração de 50 minutos cada. Após a quarta aula, há um intervalo de 30 minutos, seguidas de outras 4 aulas de 50 minutos cada. O único intervalo é o que ocorre na quarta aula. Então, veja, só vai ter um intervalo. A escola considera as aulas até exatamente meio-dia do turno da manhã após as 12 horas, ou seja, antes de 12 horas é as aulas da manhã, depois de 12 horas é as aulas da tarde. O turno da noite começa exatamente às 6 horas. Nessas condições, a última aula se termina. Perceba que a questão não afirma se tem um intervalo para almoço. Então, as aulas a gente vai entender que vai tirar direto. Então, a primeira aula começa às 7h10, 7 horas e 10, e vai até, cada um dura 50 minutos. Então, 7h10 mais 50 minutos, a primeira aula vai até o quê? Até exatamente às 8 horas, certo? Então, às 8 horas aqui tem a primeira aula, certo? Segunda aula começa das 8 horas, certo? E vai até exatamente às 8h50, né? 8h50, 8 horas mais 50 minutos, 8h50. A terceira aula vai o quê? Das 8h50, né? Das 8h50. Aí, se a gente somar, mais 10, a gente pega 10 minutos da terceira aula, aí dá 9 horas. Aí, 9 horas, falta só 40 minutos para encerrar, ou seja, vai até as 9h40. A quarta aula vai encerrar, vai começar às 9h40. E para chegar em 10 horas, falta quanto? Exatamente, falta só 20 minutos. Então, 20 minutos da quarta aula passa antes das 10 horas, falta 30 minutos para fechar 50 minutos. Então, 10 horas mais 30 minutos é às 10h30. Então, às 10h30 fecha a quarta aula, tem o que agora? O intervalo de 30 minutos. Então, agora vamos botar aqui, intervalo. Intervalo começa às 10h30 e vai até às 11 horas, né? Aí ele não está dizendo que só esse o único intervalo. Então as aulas voltam agora. A quinta aula, a primeira aula depois do intervalo. Agora vamos passar a quarta, a primeira aula depois do intervalo.
começa às 11 horas, né? E vai até às 11h50. Então, perceba que tudo isso aqui é o turno da manhã, né? Manhã. Ou seja, o turno da tarde começa depois das 12 horas. Então, a segunda aula, perceba que ela vai começar a segunda aula depois do intervalo. Começa às 11h50, certo? E vai até mais 50 minutos, ó. Quando tinha 50 aqui, ó, a última aula terminava no outro horário, mais 40 minutos, ou seja, vai até às 12, né? E 40 minutos, certo? E a terceira aula, né? Porque ele está dizendo que vai ter mais 4 depois do intervalo. Teve a primeira, teve a segunda, agora vamos para a terceira. Ela começa às 12h40 e vai até às 13, né, e 30 minutos, horas, certo? E por fim, a quarta aula vai até, ó, aqui é o turno da tarde, né? Começa às 13h30, né? Aí 30 minutos termina às 14 horas, só que utilizamos 30 minutos, vamos utilizar agora para formar 50 minutos, falta o quê? Exatamente 20 minutos, tá? Então, termina às 14h20. Aí ele está dizendo aqui, ó, após as 14 horas, mais ainda no turno da manhã, não é no turno da manhã, é no turno da tarde. Antes das 14 horas, mas já no turno da tarde, antes das 14, não termina antes das 14 horas, né? Termina depois, após as 14 horas, mas antes das 15, exatamente, porque termina às 14h20, então letra C, né? Após as 15 horas, não, após as 15 também não. Então, letra C mesmo, o nosso gabarito, né? Porque o horário aqui termina às 14h20, certo? Antes das 15 horas. Então, vamos lá para a questão 16. Neste ano, o dia 1º de janeiro ocorreu no sábado, sabendo que janeiro possui 31 dias e que fevereiro, neste ano, possui 28. No dia da semana, o dia da semana que ocorre o feriado de 2 de março foi. Então, a gente tem que saber o dia da semana que ocorre o 2 de março. Então, perceba o seguinte, o dia 1º de janeiro ocorreu no sábado. Então, vamos lá, ó, sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Veja que depois vai se repetir, ó. Sexta, sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta. E assim sucessivamente. Então, aqui é o dia 1º, dia 2º, dia 2, aqui é o dia 7. As 7 mais 7 dias, dia 14 vai ser na sexta-feira. Aí a gente vai repetir a semana. Aí a sexta-feira vai ser o dia 28, ainda de janeiro. Aí, ó, sexta, aí sábado, domingo, segunda. Porque janeiro tem 31 dias. Então a gente vai ter, ó, 29, dia 29, dia 30, dia 31 vai ser o quê, ó? Sábado, domingo, vai ser numa segunda. Então, dia 1º de fevereiro vai ser o quê? Vai ser numa terça-feira. Se dia 1º de fevereiro vai ser numa terça, ó, aqui é janeiro. Aqui é janeiro. Vamos olhar agora fevereiro, tá? Fevereiro. Então, dia 1º é na terça-feira, então, terça, quarta, quinta, sexta, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vou se repetir, ó. Dia 1º, dia 2, dia 3, dia 4, dia 5, dia 6, dia 7. Então, dia 7 de fevereiro, ó, é exatamente na segunda-feira. Então, vão se repetir a semana e na outra segunda-feira é dia 14 e na outra segunda-feira é dia o quê? 28, tá? Dia 28 é na segunda-feira. E ele está perguntando aqui, ó, o dia da semana que ocorreu o feriado, dia 2 de março. Então, dia 28 de fevereiro é numa segunda-feira, então vai ter terça, quarta. Então, dia 1º de março é na terça. Dia 2 de março é o quê? Exatamente na quarta-feira. Então, questão 26 é letra C. Vamos só conferir aqui o gabarito, né? 26, letra C mesmo. Ok. Vamos lá para a questão 27. Diz o seguinte: em um certo setor, o funcionário recebe R$ 100 por
por dia trabalhado e um adicional de 50 se este dia for um sábado ou domingo, né? Então, se ele trabalhar no sábado, ele ganha R$ 100 mais 50. Se trabalhar no domingo, ele ganha R$ 100 mais 50 também. No setor existem dois funcionários. O primeiro trabalhou da terça-feira de uma semana até a quarta-feira da semana seguinte, inclusive trabalhando tanto na terça quanto na quinta-feira, e faltou neste período apenas na sexta-feira. O segundo funcionário trabalhou na segunda-feira de uma semana até a sexta-feira da semana seguinte, folgando tanto no sábado quanto no domingo, apenas nesses dias. Nesse sentido, é correto afirmar que, letra A, ambos os funcionários recebem o mesmo valor. Então, ele está perguntando a relação dos dois. Então, o que a gente tem que fazer aqui? A gente tem que calcular quanto que um funcionário vai ganhar e quanto que o outro funcionário vai ganhar também. Como o primeiro funcionário trabalhou da terça de uma semana até a quinta da outra semana, vamos anotar aqui, ó. Terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça, quarta e quinta. Né? Ele trabalhou de uma terça até a quinta da outra semana. Aqui, ó. Terça até a quinta da outra semana. Inclusive trabalhando tanto na terça-feira quanto na quarta-feira. E faltou apenas no período na sexta-feira. Ele faltou a sexta-feira, então vamos eliminar essa sexta-feira aqui. Ó. Terça, quarta, quinta, sexta. Então ele faltou a sexta, né? Agora a gente já pode calcular quanto que ele vai receber, né? Por quê? Porque fora sábado e fora domingo, ele vai ganhar R$ 100 para cada dia. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, ele ganha 7 vezes 100, ou seja, R$ 700. E o sábado e o domingo, ele vai ganhar os R$ 100 mais o adicional de 50. Ou seja, para cada dia do final de semana, ele ganha 150 aqui e aqui ele ganha 150. Ou seja, 150 mais 150 dá um total de 300. Ou seja, se a gente somar 700 mais 300 dá exatamente 1.000, né? R$ 1.000. O primeiro funcionário vai ganhar 1.000. Então, primeiro 1, ele ganha R$ 1.000. Agora a gente tem que fazer esse mesmo esquema para o segundo. O segundo é o quê? O segundo funcionário trabalhou de uma segunda-feira de uma semana até a sexta-feira da semana seguinte. Então, segunda, terça, quarta, quinta, sexta da semana seguinte. Sexta, sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Então, ele trabalhou da segunda até a sexta, né, da semana seguinte. Folgando tanto no sábado quanto no domingo. Olha, ele folgou sábado e domingo. Então, quinta, sexta, sábado, ele não trabalha e nem trabalha no domingo. Aí vamos calcular quanto ele recebeu, né? Se ele não trabalhou sábado nem domingo, então ele não recebe o adicional de 50. Então, todos os dias ele vai ganhar 100. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Então, o funcionário 2, né, ele vai receber para cada dia R$ 100, ou seja, 10 vezes 100, ou seja, um funcionário 2 vai receber 1.000 também, né? 1.000 e cada um recebeu 1.000. Então, letra A diz o seguinte, ambos os funcionários receberam o mesmo valor, exatamente letra A, beleza? Vamos lá para a questão 28. Essa questão 28, a banca deu, vamos lá, 28 tem letra B. A banca deu 28 letra B. Aí vamos fazer as contas, o que é que a gente acha aqui? Letra B foi a banca. Banca deu a letra B, essa daqui. Aí vamos fazer as continhas. Um estacionamento é organizado em 5 fileiras de carro. Então vamos colocar aqui, primeira fileira, segunda fileira, terceira fileira, quarta fileira, quinta fileira. Na primeira fileira temos 10 carros. Então aqui eu tenho 10 carros. Na segunda e terceira fileira temos em cada uma, vê só, em cada uma o dobro da quantidade de carros da primeira fileira. Então o dobro de 10, o dobro de 10 é igual a 20. Então ele vai ter 20 aqui e 20 na terceira, ok? Dobro de carros em cada fileira. Nas duas fileiras finais, quais são as duas fileiras finais? A quarta e a quinta, certo? A quarta e quinta fileira, temos em cada uma metade da quantidade de carros da primeira fileira.
Então, a metade de 10 é 10 dividido por 2, que vale 5. Então, ele está dizendo, ó, a quarta e quinta fileira temos em cada um, ó, metade de carros da primeira. Então, metade é 5 e 5 em cada uma, certo? Ok. Se é cobrado R$ 8 por carro, a quantidade arrecadada nesse estacionamento, nessas condições, é. Então, pessoal, precisamos só saber quantos carros tem e multiplicar por R$ 8, que é o valor de cada estacionamento por carro, né? Então, se a gente somar 10 mais 20 dá 30, mais 20 dá 50, 50 mais 5 dá 55, mais 5 dá 60. Então, tem um total de carros é igual a 60. Aí, vê só. Então, o valor arrecadado é o quê? O total de carros, que é 60, vezes o valor, né, do estacionamento por carro, que é 8, né? Então, 6 vezes 8 dá 48, e a gente acrescenta um zero, ou seja, R$ 480. Aí as alternativas tem inferior a 100, errado. Letra B, igual ou superior a 100, mais inferior a 200. A gente viu que tem que ser superior, ele é 480. E a banca deu letra B. Vê só, a única resposta que cabe é igual ou superior a R$ 400. Né? Então, 480 é maior do que 400. Então, você pode alegar o que a banca? Você faz o seguinte, você diz assim, na primeira tem 100 carros, na segunda, na segunda e na terceira, como é o dobro, né? Em cada uma tem o que? O dobro, que é 200, ou 20 na segunda, 20 na terceira. Aí, na quarta e quinta fileira, cada uma tem o que? 5, ou seja, 5 mais 5 dá 10, soma tudo, o total dá 60. Aí você pode dizer, como cada estacionamento por carro custa R$ 8, pegamos o total de carros, multiplicamos por 8, que dá 480, ou seja, 480 é maior do que 400, então você solicita a mudança do gabarito de letra B para a letra E, beleza? Então, nosso gabarito aqui com recurso, certo? É letra E, né? Porque ele disse, na primeira fileira temos 10 carros, na segunda e na terceira fileira temos em cada uma o dobro, certo? Então, tem que pedir aí o recurso para mudar para a letra E, se você marcou letra E, beleza? Vamos lá, questão 29. Em um mês de 30 dias, no qual temos uma sexta-feira 13, o dia da semana do primeiro dia do mês seguinte será. Então, em um mês de 30 dias, né? Ou seja, um mês tem 30 dias, ele diz que uma sexta-feira vai ser sexta-feira 13, então vamos começar pela sexta. Sexta, sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, ó, a partir daqui vai se repetir, ó, sexta, sábado, domingo, segunda, terça, quarta e quinta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, aí vai voltar para sexta e etc. Então aqui é dia 13, eu vou colocar até de vermelho aqui para não confundir, ó. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Aí aqui é o dia 19, aí vai se repetir, ó, sexta, sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta. Aí, ó, aí você vai pegar o dia 19 mais 7 dias, então 19 mais 7 dias, aí aqui dá o dia 26, né? E aqui o dia 26, agora vamos colocar quinta, sexta, sábado, domingo, segunda. Terça, aí ele está perguntando o quê? O dia da semana do primeiro dia do mês seguinte então 26, 27, 28, 29, ó, o mês fecha em 30 dias. Então 30, aí dia 1º é na terça-feira, ou seja, letra D, o nosso gabarito. Beleza? Vamos só conferir aqui. 29, letra D. Falta só agora a questão 30. A questão 30 diz o seguinte, vamos lá. Em um atacado, o papel higiênico é vendido em fardos de 4 embalagens, contendo em cada 12 rolos. João comprou 3 fardos e dividiu para revender em pacotes de 5 rolos de papel cada. Sobre isso, é correto afirmar que haverá menos de 30 pacotes completos. Então, você percebe
que a gente tem que ver quantos rolos ele comprou no total. Como cada fardo, né, tem 4 embalagens e cada embalagem tem 12 rolos, só que ele comprou o quê? 3 fardos. Então ele comprou 3 fardos e cada fardo tem 4 embalagens e cada embalagem tem 12 rolos. Então a gente tem que multiplicar tudo isso aqui para encontrar o total de rolos. 3 vezes 4 dá 12, então fica 12 vezes 12, e 12 vezes 12 é 144 rolos, certo? Só que ele fez o quê? Para revender em pacotes de 5 rolos, então ele vai pegar esse 144 e dividir em 5, ou seja, 144 a gente divide por 5, ou seja, 1 não dá por 5, então 14 por 5 dá 2, 2 vezes 5 dá 10, aí colocamos o menos 10, 14 menos 10 dá 4, baixa o outro 4, né? Então 44 dividido por 5 dá 8, 8 vezes 5 dá 40, para 44 falta 4. O que significa? Significa que ele vai fazer pacotes, 28 pacotes, e não vai dar para fazer mais um pacote porque vão sobrar exatamente 4 rolos aqui embaixo, que é o resto. Mais 4 rolos de sobra. Certo? Se a gente for para as alternativas, haverá menos de 30, ok, pacotes completos, sem nenhum rolo de papel higiênico sobrando. Errado, vai sobrar 4. Haverá uma quantidade maior que 30, não. Haverá menos de 30 pacotes, correto. E sobrarão rolos que não completam o pacote. Exatamente, para completar um pacote teria que ser 30, então verdadeiro, letra C. Letra D, haverá uma quantidade maior ou igual? Não. Haverá exatamente 29? Também não, né? 28. Então, com isso, a gente encerra o nosso vídeo. Se você gostou, deixe o seu like, se inscreva no canal para aprender matemática resolvendo questões. Então é isso, um forte abraço, vejo você aí no próximo vídeo.